Olha só, como foi falado no vídeo anterior, existem algumas semelhanças entre as infrações, mas a natureza da gravidade é diferente. A exemplo, nós temos o estacionamento. Existem estacionamentos que são considerados infrações médias, outros estacionamentos infrações graves, e ainda temos estacionamentos que são considerados infrações gravíssimas. É importante que você saiba disso, para quando você estiver fazendo a sua prova, você conseguir perceber a semelhança e a diferença entre as infrações. No caso desse slide, nós temos aí escrito de preto, nesse quadrado verde, deixar de. Toda vez que o condutor deixa de fazer alguma coisa, esse deixar de fazer alguma coisa pode ser considerado infração média, grave, ou ainda pode ser considerado infração gravíssima. Vamos iniciar então pelas infrações médias, quando o condutor deixa de fazer alguma coisa. Deixar de guardar distância do ciclista. No caso, essa distância que o condutor deve manter do ciclista quando ele estiver ultrapassando é de 1,5 m. E quando ele deixa de guardar essa distância, é considerado uma infração média. Abaixo nós temos deixar de retirar objetos da via. Isso acontece normalmente após um acidente, quando houve ali uma sinalização, o condutor se utilizou de objetos para fazer a sinalização e ao fim do procedimento de socorro, o condutor, no caso o socorrista, deixou de retirar os objetos da via. Então ele deixou de retirar os objetos da via, ou deixar de retirar os objetos da via é considerado uma infração média. Abaixo nós temos deixar de manter a luz baixa acesa quando preciso. Então, deixar de manter a luz baixa acesa quando preciso é considerado uma infração média. Existem algumas situações que há a obrigatoriedade de se manter a luz baixa acesa durante o dia. Nos túneis providos de iluminação pública, por exemplo, durante o dia o condutor ele deve acender as luzes baixas do veículo para passar pelo túnel. Caso ele deixe de acender a luz quando ele for passar no túnel, é considerado uma infração média. Abaixo nós temos também deixar de dar passagem pela esquerda. As normas de circulação e conduta, elas estabelecem uma velocidade determinada para cada faixa. Existe uma norma que diz que quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, serão as da direita destinadas aos veículos de maior porte em menor velocidade e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos em maior velocidade. Nesse caso, estando o condutor circulando pela faixa da esquerda, obstruindo o trânsito, isto é, impedindo a passagem de outro condutor, é considerado uma infração média. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado é considerado uma infração média. Agora nós vamos para as infrações graves, isto é, quando o condutor deixa de fazer alguma coisa, deixa de fazer algo que é considerado infração grave. Iniciando então, deixar de sinalizar a intenção. Quando o condutor deixa de sinalizar a intenção de fazer uma conversão à direita, à esquerda, um retorno ou qualquer outro tipo de manobra, é considerado infração grave, deixar de sinalizar. Temos também deixar de prestar socorro por ordem do agente. Olha só, uma observação. Existe uma diferença entre deixar de prestar socorro por ordem do agente e deixar de prestar socorro o condutor estando envolvido no acidente. Se o condutor deixar de prestar socorro, ele estando envolvido no acidente, é considerado infração gravíssima. Agora, se o condutor ele deixa de prestar socorro porque o agente pediu, aí é considerado então, nesse caso, infração grave. Inclusive, isso pode cair na sua prova. Então, existe uma diferença entre deixar de prestar socorro por ordem do agente e deixar de prestar socorro o condutor estando envolvido.
A próxima diz o seguinte: deixar de guardar distância. Esse deixar de guardar distância é diferente de deixar de guardar distância do ciclista. Neste caso, é deixar de guardar distância lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Sendo assim, para a questão de prova, você precisa ficar bem atento se essa distância ou se a infração que eles estão falando está relacionada com o ciclista. No caso, deixar de manter a distância do ciclista é considerado infração média, e deixar de manter a distância de outro veículo lateral e frontal é considerado infração grave. Logicamente, não existe uma coerência. Deixar de manter a distância do ciclista também deveria ser uma infração grave, mas o código estabelece uma infração média. Para a questão de prova, existe diferença. Não manter a distância do ciclista, infração média. Não manter a distância de outro veículo ou do bordo da pista é considerada infração grave. A próxima diz o seguinte: deixar de parar o veículo no acostamento. Existem algumas situações de obrigatoriedade de se parar no acostamento. Exemplo: o condutor, para retornar em uma rodovia que não seja provida de retorno, mas que seja provida de acostamento, ele deverá parar o seu veículo à direita e fazer a manobra de retorno quando o trânsito assim o permitir. Nesse caso de retorno em rodovia que não tenha local específico para isso, o condutor deverá parar o seu veículo no acostamento para fazer o retorno. Caso ele não pare, é considerado infração média, deixar de parar no acostamento. Vamos para a próxima, que diz: deixar de entrar em áreas obrigatórias. Existe uma placa que é chamada de passagem obrigatória e ela determina, ela especifica onde os veículos devem passar. Muitas vezes ela especifica qual tipo de veículo. A exemplo, nós temos a pesagem. Muitas vezes essa placa de passagem obrigatória, ela obriga os caminhões a passarem pelaquela faixa determinada por ela para a pesagem obrigatória. Então, quando o condutor ele deixar de entrar em áreas especificadas por essa passagem obrigatória, quando ele deixa de fazer isso, ele está cometendo então uma infração grave, deixar de entrar em áreas obrigatórias. A próxima, ela diz sobre o uso do cinto de segurança. Deixar de usar o cinto de segurança é considerado uma infração grave. Vamos então para agora deixar de infrações gravíssimas, começando por deixar de reduzir a velocidade. Nesse caso é deixar de reduzir a velocidade do veículo nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres. Para a questão de prova é tranquilo, pois deixar de reduzir a velocidade só tem em infração gravíssima, pelo que vocês perceberam, pois nós já vimos infração média e infração grave, e nenhuma delas tem deixar de reduzir a velocidade. Então, caso caia na sua prova alguma questão falando sobre deixar de reduzir a velocidade, é considerado infração gravíssima. Vamos para a próxima, que diz o seguinte: deixar de dar passagem a veículo em situação especial. Isto é, quando você deixa de dar passagem a ambulância, bombeiro, polícia, você está cometendo uma infração gravíssima. Você está deixando de dar passagem a veículo especial. Vamos para a próxima, que diz: deixar de parar antes da linha férrea. Como vocês sabem, existe uma obrigação, uma obrigatoriedade de parar o veículo antes de cruzar a linha férrea. Caso você não faça, ou melhor, caso você deixe de parar o seu veículo antes da linha férrea, é considerado infração gravíssima, deixar de parar o veículo antes da linha férrea. Vamos para a próxima. Deixar de dar preferência a pedestre é considerado infração gravíssima. Até mesmo porque grande parte das leis de trânsito,
elas foram feitas visando a segurança, a preservação da vida do pedestre, pois ele é considerado a estrutura mais frágil no trânsito. Vamos para a próxima. Deixar de sinalizar obstáculo na via. Se deixar de sinalizar obstáculo na via, pode ser tanto no leito da via como na calçada, ou ainda criar obstáculo na via indevidamente. Imagine que tenha um obstáculo na via e você, podendo fazer a sinalização e não fez, isto é, você se omitiu, deixou de sinalizar um obstáculo, sendo assim, é considerado infração gravíssima. Agora nós temos deixar de prestar socorro. Nesse caso, deixar de prestar socorro é considerado infração gravíssima, porque considera que o condutor está envolvido no acidente, diferente da infração grave, que o condutor deixa de prestar por ordem do agente de trânsito. Então, como já foi falado, existe diferença. Deixar de prestar socorro estando envolvido no acidente é considerado infração gravíssima. Deixar de prestar socorro por ordem do agente de trânsito, isto é, o agente de trânsito pediu para que você ajudasse, neste caso é considerado infração grave. Como vocês viram, existem algumas infrações que elas são parecidas, mas a natureza da gravidade é diferente. Por isso, quando você for estudar infrações e penalidades, para que você consiga identificar se a infração é gravíssima, grave, média ou leve, é importante que você faça uma comparação entre elas. Neste vídeo de hoje, você viu que alguns procedimentos eles iniciam da mesma forma e que quando o condutor deixa de fazer algo, esse deixar de fazer algo pode ser considerado infração grave, pode ser considerado infração média ou ainda pode ser considerado infração gravíssima. Quando for estudar infrações e penalidade, estude comparando as infrações. Sendo assim, você terá um melhor aproveitamento, tá certo? Ficamos por aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seus comentários. Até o próximo vídeo.